Está começando Ramos Saúde em Dia. O Ramos Medicina Diagnóstica possui um serviço completo de vacinas que oferece ainda mais saúde e proteção. Estar vacinado é a melhor maneira de se prevenir contra diversas doenças causadas por vírus e bactérias, e é por isso que o Ramos Vacinas oferece vários tipos de imunização de alto nível de qualidade. Neste episódio, vamos falar sobre a vacina de herpes zoster. Você já ouviu falar? Dados do Centro para Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos revelam que 1 a cada 3 pessoas vai desenvolver herpes zoster em algum momento da vida. No Brasil, não há dados específicos, mas de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, todo ano, cerca de 10 mil pessoas sofrem complicações de saúde por causa desse vírus. Você sabia que existe imunização para herpes zoster? Quanto mais informações a gente tiver a respeito desse assunto, melhor podemos nos proteger. Vamos conversar com a Giovana Gurgueira, responsável técnica de enfermagem do Ramos Vacinas. E eu queria que você explicasse o que é a herpes zoster, quais são os sintomas que ela tem e as maneiras de contágio. Bom, a herpes zoster é uma doença provocada por um vírus chamado varicela zoster. Ela provoca lesões em áreas delimitadas da pele, geralmente aparece no tronco. Muitas vezes ela é discreta, então nisso a pessoa não toma tantas providências em cima. Existem alguns quadros mais graves que podem comprometer órgãos importantes. Ela pode comprometer os olhos, a longo prazo até coração, cérebro, mas normalmente o mais incômodo é uma dor. Essa dor ela é crônica, ela é difícil de controlar. Em alguns casos ela dura alguns meses, mesmo depois que as lesões de pele desaparecem. Então isso atrapalha muito a questão da vida cotidiana da pessoa. O herpes zoster ele aparece devido a uma reativação do vírus da catapora. Mais de 95% da população entrou em contato com esse vírus em algum momento da sua vida. Muitas pessoas nem sabem que tem o vírus no organismo. Ele permanece latente, né, como se fosse dormente, nos gânglios do sistema nervoso. Quando acontece uma queda na imunidade do corpo, ele é reativado. Então ele aparece principalmente após 60 anos de idade. É um processo natural de envelhecimento, então o organismo fica mais fragilizado. E a gente também vê herpes zoster em pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico. Pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão, pessoas com câncer, AIDS e também submetidas a algum tipo de tratamento imunossupressor. Um exemplo, a quimioterapia. Herpes zoster pode se manifestar mais de uma vez ao longo da vida, é difícil, mas pode acontecer. Ainda não se sabe exatamente por que o vírus da varicela ele é reativado, só se sabe dessa baixa no sistema imunológico. Ele vai se deslocar até os nervos periféricos e nisso ele compromete uma região da pele. Aparece uma erupção característica no caminho da inervação. Então é uma erupção de vesículas, são bolinhas, que é a herpes zoster. E essa, você disse aí da catapora, né? A pessoa pode ter passado a vida, tomou a vacina quando era pequena, passou a vida, não teve, e ela depois de adulta, já na fase do envelhecimento, apresentar, você disse que ela fica adormecida, ela pode se apresentar mais tarde? Pode. O fato de eu ter recebido a vacina contra a varicela, catapora, nunca apresentei catapora na minha vida, isso não me exime de ter o vírus no meu organismo. Por quê? A vacina da varicela, ela não me dá uma chance de 100% de estar imunizada. Então eu posso ter adquirido o vírus, mas não ter manifestado. E aí, mais na frente, quando eu tiver por volta de 60 anos, ou se eu tiver algum outro comprometimento do sistema imunológico, esse vírus ele reaparece na forma de herpes zoster. E daí você disse das pequenas bolhas, né? A herpes zoster, ela é a mesma coisa que cobreiro? Porque é muito comum as pessoas relatarem, né? Deu que nem um cobreiro e ficou dolorido. É a mesma coisa? Sim, herpes zoster é o mesmo que a gente chama de cobreiro.
É popularmente falado cobreiro, né? E ela é a mesma coisa, assim, o cobreiro ou a herpes zoster, ela é a mesma coisa, por exemplo, que a herpes labial, aquela que as pessoas costumam ter? Não. Herpes zoster e herpes simples, eles são provocados por vírus diferentes. O herpes zoster, ele aparece devido à reativação do vírus varicela zoster, que é o vírus da catapora. Já a herpes simples, ela tem tipo 1 e tipo 2. São vírus diferentes. Então tem a herpes simples tipo 1, que é a labial, ela provoca vesículas nos lábios, na boca, e tem a herpes simples tipo 2, que aparece nos genitais, mas são situações provocadas por vírus diferentes. E para essas aí, então, é outro tratamento, não tem nada a ver, né? Porque a gente pode dizer que a herpes zoster, ela é um pouco, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção com ela? No caso da herpes zoster, ela é mais preocupante porque ela pode comprometer os olhos, pode comprometer vasos sanguíneos, e nisso a longo prazo a pessoa tem uma encefalite, até um infarto do miocárdio. O tratamento, tanto da herpes zoster quanto da herpes simples, ele é sintomático. Então eu vou tratar os sintomas que aparecerem. Existem medicações que são antirretrovirais, que as pessoas podem tomar. Ela vai diminuir o período de sintomas, mas não vai curar a pessoa, ela permanece com o vírus no organismo. No caso da herpes zoster, ela também tem a vacina, herpes simples não. Então, quando vou tomar vacina para herpes, é para herpes zoster que eu tomo essa vacina. A vacina de herpes zoster, ela também não vai deixar que eu não apresente a herpes zoster. Ela diminui a chance, sim, de eu ter esse quadro, mas caso eu manifeste a herpes zoster, vai ser mais brando. Então não vai ser aqueles casos extremos que a pessoa leva até meses para conseguir tratar, questão da dor crônica, então ela melhora muito a qualidade de vida. Então, Giovana, a gente pode dizer assim, da vacina, é importante tomar a vacina, né? Principalmente por causa dos sintomas, que eles vão ser mais amenos, vão trazer menos dificuldades, menos incômodo para a pessoa, e já que ela acomete a pessoa mais velha, né? Super indicado. Sim, a vacina, já existem estudos dizendo que até 3 anos depois que eu tomei a vacina, é muito difícil de eu manifestar o herpes zoster. Pode ser que mais para frente eu apareça, né, eu apresente a herpes zoster, só que num quadro mais brando. É muito importante tomar a vacina que previne a herpes zoster, porque ele tem a complicação que a gente chama de neuropatia pós-herpética. O vírus herpes zoster, ele vai se alojando no caminho de inervações. Então, nisso, mesmo depois que minha pele fique sem as vesículas, eu posso continuar com a dor. Então, é uma dor crônica, leva até meses, ela é de difícil controle e muito debilitante. Então, por que não tomar a vacina e prevenir esse quadro? Você tem alguma informação de que agora na pandemia tem aumentado o número de casos de herpes zoster, ou pelo menos a procura pela vacina? Olha, eu até me surpreendi na sala de vacinas do Ramos. A gente teve um aumento da procura, a população idosa se preocupando em tomar essa vacina, justamente para prevenir isso, porque a gente está num momento de pandemia, de estresse, uma mudança muito, né, radical na vida, na qualidade de vida das pessoas. Então isso também ajuda a alterar nosso sistema imunológico. Então, justamente para prevenir esses quadros mais graves de herpes zoster, que a população e os médicos têm tomado esse cuidado maior. A vacina, eu vejo que ela é muito importante nesse período por conta da pandemia, as pessoas mudaram os hábitos de vida, o estresse, a ansiedade, tudo isso afeta o sistema imunológico. Então, para evitar que eu apresente essa herpes zoster, mesmo que eu tenha uma queda no meu sistema imune, a vacina já previne quadros mais graves. A partir dos 50 anos, mesmo para quem não teve herpes zoster na vida, o ideal, o indicado, até pela Sociedade Brasileira de Imunizações, é que tome a vacina. É importante, só um parênteses aqui, que quem já apresentou quadro de herpes zoster, se desejar tomar a vacina, aguardar pelo menos um intervalo de 1 ano entre o episódio agudo da doença e a vacinação.
Quer mais informações sobre vacinas? Você pode entrar em contato direto com o Ramos Vacinas pelo telefone 19 3199 8755. Eu vou repetir de novo. 19 3199 8755. Seja como for, o Ramos Medicina Diagnóstica tem o cuidado que você merece. Até a próxima. Ramos Saúde em Dia.